Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Espero que vocês estejam nos acompanhando todas essas aulas da Escola Bíblica. Nós estamos indo para a nossa 13ª aula e creio que Deus vai estar nos capacitando cada vez mais para sermos melhores líderes. Amém? Vamos estar dando continuidade, vamos lá para a nossa aula, que é a nossa 13ª, que é a lei do grande impulso. Uma qualidade que o líder deve ter é o comprometimento. Nós vamos estar estudando aí sobre conscientizar-se da importância do impulso para gerar avanço na liderança. A importância desse impulso, né? Comprometer-se com a obra iniciada por outros, né? Impulsionar pessoas para a liderança. Né? A lei do grande impulso vai falar justamente sobre algo que precisa ser iniciado com grande força para que aquilo possa estar dando resultado. A gente nota isso em outras áreas como num time. Vamos botar aí um exemplo de um time de vôlei que quando começa a fazer pontos, uma sequência boa de pontos. Isso é a lei do grande impulso. É um resultado positivo que gera outro e aí vai animando e as pessoas tomam uma energia, elas tomam uma força necessária para continuar. Né? E o que, que faz o adversário? Pede tempo para impedir aquela sequência. Né? É algo que a gente possa estar trazendo para a gente, né? A importância desse impulso. É uma caminhada, é algo que se está dando certo e vamos fazer e vamos nos animar. É um encorajamento que nós devemos ter. E o líder tem que ter isso, sempre estar encorajado, sempre estar animado para fazer, encorajar outros a continuar nessa caminhada, né? Nesse propósito, nesse alvo que foi estabelecido. É muito importante isso. E a gente vai estar vendo na vida de Salomão, né, a lei do grande impulso, que é algo que foi começado por Davi. Né? Davi foi o grande líder, foi um grande rei. Ele conseguiu juntar o povo para que pudesse lutar as guerras. O povo estava animado nesse sentido, caminhando com ele. Né? E aí vem Salomão e Davi passa para Salomão. E Salomão ele continua na liderança. Mas só que ele não foi caracterizado por grande estrategista militar, mas ele foi aquele que conseguiu construir o templo, algo que era tão desejado pelo povo. Nós vamos estar vendo isso aí nessa nossa aula. Olha aí o que diz aí, olha, dizem que as últimas palavras de uma pessoa antes da morte são muito importantes. Né? O grande rei Davi, antes de morrer, chamou seu filho Salomão, o sucessor do trono, lhe deu instruções significativas sobre a vida com Deus e o relacionamento com algumas pessoas. Né? Foi importante. O que Davi falou para Salomão naquele momento, com certeza o ajudou e o direcionou a ser um grande rei como foi. E ele caminhou nesse sentido de ter uma intimidade com Deus no início do seu reinado, que foi suficiente para manter aquele reino, para conseguir construir, né, o templo que era tão desejado, que foi sonhado por Davi, mas ele concretizou. Vamos lá? Olha o que, que diz aí essa lei do grande pulso em Salomão. Começou com o que Davi providenciou. Ou seja, ele deu continuidade. A lei do grande impulso também fala disso, que outro continuou, me passa o bastão, aquela corrida de revezamento, me passa o bastão e eu continuo nessa pegada. Né? Não necessariamente eu tenho que criar o impulso, mas eu tenho que dar continuidade a esse impulso. Não, e dar outras direções para esse impulso. É necessário. Pediu humildemente, acima de tudo, sabedoria para liderar. Né? A gente vê na vida de Salomão que ele pediu a Deus essa sabedoria para conduzir o povo. Deus prometeu para Salomão: o que, que você quer? Ele falou: quero sabedoria. Tomou decisões sábias que lhe garantiram credibilidade com o povo. Manteve a paz, ele fez acordos de paz por onde com os seus vizinhos. Né? E aí diz que ele cercou-se de companheiros sábios, né? A importância de ter pessoas ao nosso lado que possam nos dar boa instrução, diferente do que aconteceu com, né, o seu filho. Né? Ele não se cercou de pessoas bem sábias. Né? E aí a consequência foi justamente a ruptura do reino. Né? Cercar-se de pessoas sábias, né, tementes a Deus no nosso ministério, no nosso chamado,
né, para que a gente possa estar caminhando, né, e não perder esse impulso. Não pode parar, o líder não pode ser aquele agente que vai impedir o impulso, a caminhada, né, mas a todo momento incentivar. Somos chamados para isso, né, para estar liderando, para estar incentivando, para estar encorajando as pessoas ao nosso redor com aquele objetivo. Ter uma meta é importante. Quando nós também não temos uma meta, a gente não sabe para onde ir. Mas quando se tem uma meta, nós avançamos, encorajamos aqueles que estão ao nosso lado para estar caminhando e dar aquele grande impulso que é fundamental para a liderança e para os objetivos serem alcançados, né? E diz aí também sobre o que nós devemos trazer para nós, né? De que forma o pedido de Salomão por sabedoria, né, se aplica à lei do grande impulso, né? Será que aquele ali foi fundamental para ele? Ele teria conseguido o impacto do impulso sem o que Deus lhe concedeu? Então fica aí para a gente estar pensando, será que aquela sabedoria que ele havia pedido para Deus, né, para conduzir aquele povo, né, os julgamentos que ele fez, de acordo com aquilo que Deus tinha dado para ele, será que foram suficientes para ele conduzir aquele povo? Né? Vamos estar pensando nisso aí. E vamos estar vendo também como essa lei do grande impulso, ela se deu, né, no ministério de Jesus, né? Não que Jesus precisasse de um grande impulso, não é isso, né? É como esse grande impulso de algo que Jesus fez animou o povo para que pudesse estar reconhecendo quem era Jesus. Jesus fez algo, né, que impulsionou aquele povo todo para reconhecer quem era Jesus. E a gente vai estar vendo aí nessa passagem de João, né, no Evangelho de João, capítulo 12, né, as consequências de algo que ele havia feito, né, que havia feito a ressurreição de Lázaro. É interessante, né, vamos voltar um pouquinho aqui, né, interessante que no momento em que Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele prepara toda aquela situação, tira a pedra, e ele começa a orar para Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouve. Mas eu não falo isso porque eu não sei se o Senhor me ouve ou não, não, eu tenho certeza, mas eu falo isso, né, por causa da multidão, para que a multidão possa entender que tu me enviaste. Então a preocupação não era que se realmente Jesus estava sendo escutado ou não por Deus, não, ele sabia que estava sendo escutado, mas ele falava isso para que a multidão que estava ao seu redor escutasse, percebesse, né, e tivesse a certeza de que Deus o havia enviado. E ele fala: Lázaro vem para fora, e Lázaro vem para fora. E aí nós vemos que tudo isso aconteceu e gerou uma expectativa no povo. Diz aí, olha, a multidão aclamou Jesus como rei. A gente vai ver nessa passagem, você pode estar pesquisando, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo começa a festejar a entrada de Jesus como rei. Jesus teve a oportunidade de se apresentar como rei também, né? Diz aí que os discípulos de Jesus entenderam e foram movidos por fé a continuar. Aquela ação que Jesus fez, né, incentivou cada vez mais, encorajou cada vez mais os seus discípulos a caminharem com ele, a continuar. Diz aí que a multidão dava testemunho de quem era Jesus após tê-lo visto ressuscitar Lázaro. Ou seja, a multidão que estava ali em Jerusalém, né? Porque Jesus fez grande parte do seu ministério na Galileia, mas ali em Jerusalém, aquelas pessoas, o povo dali, após a ressurreição de Lázaro, teve, né, essa certeza de que Jesus era o rei, né? Mas a gente vai ver lá na frente que teve algumas complicações, né? Diz aí que os adversários de Jesus tiveram que se render aos fatos, não tinha mais como fazer nada, né? O povo havia presenciado isso e estava dando testemunho, né? Então, o que acarretou aquela ação que Jesus havia feito, né, para o povo. Diz aí, olha, o milagre da ressurreição de Lázaro foi usado por Deus para impulsionar o ministério de Jesus entre os judeus e samaritanos, né? Ali em Jerusalém especificamente, né? Paulo declarou que sinais, prodígios e poderes miraculosos, né, autenticariam o apostolado dele entre os coríntios, né? Então a gente tem que entender, e aí faz essa pergunta, né? Que milagres impulsionam o ministério da igreja hoje, né? Nós temos que ir agir, né? Nós fomos chamados para agir,
para transformar o ambiente, para transformar onde nós estamos, né? Esse deve ser o nosso objetivo. A igreja foi chamada para isso. Onde a igreja está, né, o local tem que ser transformado, tem que ser impactado. Nossa vida foi chamada para impactar, nós temos que impactar, né? Se nós não estamos fazendo uma diferença, nós não estamos sendo luz. Eu sempre falo isso, né? Nós fomos chamados para ser luz e sal da terra. Nós temos que impactar, né? Então, o ministério de Jesus foi impactante, né? O apostolado do apóstolo Paulo foi impactante. E nós, como igreja, onde nós estivermos, nós temos que impactar, né? Para que realmente a palavra de Deus venha se cumprir e que realmente nós somos chamados por Deus. Se nós somos chamados, nós temos que impactar onde nós estivermos, onde estivermos reunidos, o local onde nós trabalhamos. As pessoas têm que nos olhar e ver alguém diferente, né? Alguém que dá um bom testemunho. É assim que nós mostramos quem nós somos. Esses são os sinais que devem nos acompanhar, né? Sinais de transformação, de vidas transformadas, de vidas que conhecem o Senhor e têm um compromisso firme com o Senhor. Amém? Vamos voltar para aqui e vamos ver essa qualidade que é indispensável, né, que é para essa lei do grande impulso, que é o comprometimento. O comprometimento ele é indispensável nessa lei do grande impulso para que possa permanecer nessa trajetória de conquistar, né, de conquista. E a gente vai ver nessa lei esse comprometimento na vida do Estevão, né? Diz aí, qual foi a fonte do comprometimento de Estevão? Quando a gente olha a vida de Estevão, né, o que ele fez, ele foi alguém que foi usado poderosamente por Deus. Ele estava sendo usado. E aí as pessoas usaram de artifícios para fazer calar o Estevão. E essa passagem é bem interessante, que ele vai fazer uma descrição, ele diante do Sinédrio, ele vai fazer a grande explanação, né, de tudo o que havia acontecido, desde o chamado de Abraão, né, até a construção do templo. E ele fala para aqueles homens, olha, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, né? Ele vai falando de Abraão, né, de Jacó, José, Moisés. Interessante algo que ele fala sobre Moisés, né? Vamos estar estudando, né? A palavra ela tem esse poder de trazer a vontade de Deus para a nossa vida, o conhecimento de Deus, os princípios de Deus. E no final ele fala, olha, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. E aí acontece aquele momento onde eles apedrejam Estevão e ele a todo momento olhando para o alto, né? Ele vendo o Senhor à destra de Deus, né? E as pessoas acabam matando Estevão. Mas ele não desistiu, ele se manteve firme. Isso é o comprometimento, né? E diz aí que a grande fonte foi que ele tinha a presença de Deus em sua vida. Todo momento ele caminhava com Deus, né? Baseava seu comprometimento em fundamentos bíblicos, né? Aquilo que nós estamos comprometidos tem que estar baseado na palavra de Deus. É a palavra que é o nosso fundamento. Percebeu o erro de pensamentos anteriores, né? Então, ou seja, se tem algo que estava errado, mas se diante da palavra de Deus eu tenho que mudar, eu tenho que consertar esse rumo. Isso é comprometimento com a vontade de Deus. Diz aí que, né, atingiu o ponto de resistência dos líderes religiosos, né? Ele incomodou com aquela postura dele. Diz aí que ele manteve seus olhos em Jesus. Todo momento em que estava até para ser apedrejado, ele olhou para os céus, ele olhou e viu, né, o Senhor à destra de Deus, né? Ele conservou a sua perspectiva, né? Não tirou os seus olhos do Senhor. E no final ele ainda fala para Deus, Deus, não impute esse pecado para eles, né? A importância de Estevão, esse comprometimento, né? Ele estava disposto, né? Diz aí a palavra que ele estava disposto a morrer por aquilo que ele cria, né? Nós temos que estar dispostos a continuar, não importa, de acordo com aquilo que nós cremos, que está baseado e tem que estar baseado na palavra de Deus, né? Nós somos chamados para isso. Esse comprometimento vai fortalecer esse grande impulso, essa caminhada, essa trajetória onde nós vamos estar conquistando para o reino de Deus. Diz aí, você
como você pode avaliar o seu comprometimento no ministério, né? Como que você pode estar avaliando isso aí? Né? E diz aí que os líderes não devem esperar que seus seguidores tenham um comprometimento mais profundo do que aquele que eles mesmos demonstram ter. Né? É importante isso aí. Eu tenho que ser esse grande, né, exemplo de comprometimento para que as pessoas ao meu redor também possam olhar e se comprometerem, né, com as questões do reino. Né? Para desenvolvermos nosso nível de comprometimento, nós precisamos compreender as seguintes verdades. Né? Comprometimento começa no coração, né? Tem que ser gerado dentro de nós, é de dentro para fora esse comprometimento, não é apenas exterior. Né? Ele é avaliado pela ação. Será que eu tenho agido de acordo com aquilo que eu professo, que eu creio? Né? Abre as portas para o cumprimento da missão. Quando eu me comprometo com a missão, ela flui e age de acordo com isso aí. Ela pode ser medido. Eu posso avaliar, olhar a minha agenda. Eu falo que eu sou comprometido com algo e vou olhar na minha vida, na minha agenda, o que eu tenho feito durante o dia. É de acordo com aquilo que eu creio ou não? Isso vai nos ajudar a aferir o meu grau de comprometimento. Será que realmente eu estou comprometido? Então, ela tem essa questão de ser medido. Capacita o líder a tomar decisões. Eu tomo decisões, as minhas decisões devem se basear naquilo que eu estou comprometido. Né? Floresce com demonstração pública de sua responsabilidade. Né? Então a gente vê aí que o comprometimento é fundamental para a gente manter esse grande impulso, essa caminhada, para que a gente possa atingir o alvo, né? Cumprir a meta, cumprir a missão que Deus tem nos dado. Então, o comprometimento, ela nos ajuda a isso, ela nos fortalece, ela nos devolve de volta ao foco para que a gente possa estar atingindo, né? E realmente esse grande impulso é muito, muito eficaz na nossa vida. Ela nos ajuda a manter o fogo aceso, a caminhar cada vez mais, a não desistir, a incentivar, a impulsionar outros, porque a gente passa e outros têm que continuar com essa obra. Né? A obra não é minha, é de Deus. Então, quando eu entendo isso, que o objetivo é fazer a vontade de Deus, e nós somos chamados para isso, né? Para estar fazendo obras, impactar a nossa sociedade, impactar a localidade onde nós estamos, incentivar pessoas para caminhar e nos ajudar, porque sozinho nós não fazemos nada. Nós somos chamados para ser um corpo, ser uma igreja, né? Para que a gente possa atingir os objetivos do Senhor. Porque ele disse que obras maiores vocês farão, nós vamos fazer, mas é juntos, caminhando, impulsionando, nos encorajando cada vez mais a atingir os objetivos do Senhor. Amém? Que você possa estar aprendendo com essa aula, que Deus venha estar nos abençoando cada vez mais, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos incomodar a sermos melhores líderes, a realmente impactar onde nós estamos, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo é para Ele, toda a honra para Ele, toda a glória para Ele. Amém? Te vejo na próxima aula e que possamos ter grandes notícias. Amém?